Muito bem tornado tifoso bianconeiro, finestra bianconera, véspera de feriado aqui no Brasil, sempre em nome do fã-clube oficial da Juventus. Somos a voz oficial do Clube Bianconeiro em São Paulo e você mesmo pode fazer parte desta família bianconeira. Siga a gente ali no Instagram, JOFC São Paulo do Brasil. E, lógico, venha ser sócio. E por que não participar dos nossos eventos? E não importa de qual lugar do país você for. Se você for do Rio de Janeiro, se você for da Bahia, se você for do Rio Grande do Sul, não importa. De repente você viaja para a Itália e quer assistir um jogo da Juventus, você quer conhecer o centro de treinamento, ficar hospedado no J Hotel, enfim, venha fazer parte dessa família bianconeira e, logicamente, torcer com a gente pela Vecchia Senhora. Por falar nisso, por falar em Vecchia Senhora, qual é o propósito desse vídeo? Vocês viram aí na capa, Del Piero contra Zidane, o time do Del Piero contra o time do Zidane, né, no jogo das lendas, parte das festividades do centenário da família Agnelli, né, a família Agnelli que esta temporada completa 100 anos de aquisição da equipe da Juve, da Vecchia Senhora, né? A família Agnelli que sempre foi apaixonada por esportes e sempre conciliou ali automobilismo e futebol e automobilismo, né? E aí, esse é o espírito da Juventus que precisa ser recuperado, o DNA da Juventus, de um time tão tradicional. É por isso que eu sou, sim, a favor de manter sempre as tradições. Você tem que sempre evoluir, acompanhar o andamento da humanidade. É óbvio, você não pode parar no tempo, mas tem que saber não envelhecer, mas virar um clássico. Você tem que acompanhar essa evolução e não pode perder nunca a sua característica, a sua origem e o seu DNA e principalmente a sua identidade. Então, quando lá atrás a gente sempre falava, olha, a Juventus é a legenda del calcio, é a lenda do futebol, não é querer ser melhor que os outros, não. Cada clube tem a sua história e todas elas devem ser respeitadas, óbvio. Mas é óbvio que a Juventus, quando você vê, como eu vi ontem, né, tem aí no canal da Juventus a partida, todas as festividades, né, o tempo todo, foi uma partida society, né, futebol society praticamente, que a gente chama lá na Itália de calcetto, mas quando você vê Davids, Del Piero, Zidane, né, Pepe, Matri, que foram naquela reconstrução do Antônio Conte, o próprio Antônio Conte estava ontem, né, em campo. Quando você vê Fabrizio Ravanelli, Torricelli, né, o Ciro Ferrara, enfim, falei do Del Piero, óbvio, né, Peruzzi, jogadores que você fala, poxa, mas esse é o time que eu torço? Olha quantos caras passaram por essa equipe, olha quantos jogadores, e olha só, eu não vi o Sivori jogar e eu não vi o Boniperti, Giampiero Boniperti, que foi presidente nos anos 80, jogarem. O Sivori e o Boniperti, ao lado do Del Piero, foram os maiores nomes da história da Juventus. Então, veja que não é uma coisa dos anos 90 para cá. Eu sei que a geração mais jovem vai lembrar do Davids, vai lembrar do Zidane. Não, é uma coisa já antiga, da época do preto e branco, porque eu vi vídeos, eu tenho uma coleção aqui, que eu tive que passar na época de cassete para DVD, dos melhores lances do Boniperti. E o Sivori, eu não tenho algumas imagens, mas eu muito mais li do que tenho esses arquivos, mostrando a grande lenda que ele foi. Aí você tem, na presença dessa festa, o Platini, que não jogou, mas estava ali, o Marcello Lippi, que foi o ícone do final dos anos 90 e início dos anos 2000, grande treinador dessa equipe. E ali um encontro de gerações, né? O time que ganhou a Champions, com o Ferrara, com o Torricelli, com o Ravanelli, o Di Livio. E do outro lado, você vê quando o time renasceu, né?
com o Conte treinador, com depois Inzaghi, com Simone Pepe, todos eles nessa festa espetacular. E aí, só para pontuar duas situações, o Antônio Conte, eu sei que muita gente não gosta dele porque ele foi treinar a Inter, porque ele declarou que ia ser torcedor da Inter. O Antônio Conte, quando falou aquelas coisas, foi para cutucar o Agnelli, que aliás o Agnelli não estava ontem lá. Já a gente chega nisso aí. Então o Conte fez aquilo para cutucar de fato o Agnelli, que na época estavam brigados, hoje não estão tão brigados assim, não voltaram nas pazes, mas acabou aquela mágoa. Querendo ou não, o cara representou muito em campo e um passarinho chamado Moreno Torricelli me confidenciou uma vez. Aliás, tem no canal do YouTube do Juventus Fan Clube Brasil e tem no Instagram as entrevistas que nós fizemos. Uma delas com o Torricelli. O Torricelli falou que o Conte é muito bianconero, né? E aí a gente também chega na questão do Zidane. Muita gente fala, mas o Zidane é mais... A imagem dele é mais associada ao Real Madrid do que à Juventus, porque não é verdade. Não é verdade. O Zidane, ele não tinha a intenção de sair da Juventus. Ele tem uma frase muito célebre, duas, né? Ele disse que quando chegou na Juventus, ele foi onde ele aprendeu a ser homem, e quando você é da Juventus, você é para sempre. E eu discordo de quem fala que ele não jogou tanta bola na Juve, jogou demais. Quando levou a Juventus ao título do Mundial contra o River Plate, jogando contra o seu ídolo, Enzo Francescoli. Aliás, o Zidane tem um filho chamado Enzo por causa disso. Tem vídeo aqui no canal contando a história do Del Piero, a história do Zidane e a história do Platini, fora das quatro linhas, né? Tudo que eles fizeram para chegar no auge. Né? Procurem depois aí, principalmente os novos inscritos, né? Sobre a história do Zidane, do Del Piero, do Platini. São vídeos muito bacanas que eu fiz. Então, o Zidane, claro, depois, na época dos Galácticos, do Real Madrid, ele teve aquela pompa de luzes e jogou muita bola no Real Madrid. Mas se engana quem acha que ele não tem uma ligação forte com a Juventus ou com o DNA da Juventus. O Zidane fez uma temporada fantástica em 97 e 98. Em 96, no primeiro ano dele, o Lippi colocou ele numa posição errada. Colocou ele como se fosse um primeiro volante. Ele não era muito de chegar no ataque no primeiro ano dele com o Lippi. Depois o Lippi corrigiu, deu liberdade para ele ser aquele segundo volante, aquele cara que chega atacando, isso no primeiro ano. E aí o Zidane foi o Zidane junto com o Del Piero em 98 e arrebentaram na Juve. Ele não deveria sair, ele não queria tanto sair, mas o Moggi fez uma negociação ali, que era uma ocasião de mercado tanto para a Juventus como para o próprio Zidane, que ia ganhar muito no Real Madrid. E ele trouxe depois o Nedved, né? E trouxe o Buffon com a venda do Zidane. Então, como é que você vai criticar? Por falar em Nedved, né, só para falar que o Zidane é muito bianconeiro também. Por falar em Nedved, ele e o Agnelli, o André Agnelli, não estiveram na festa de ontem. Eu não sei, houve uma rachadura entre os Agnelli, depois de tudo que aconteceu no passado. Vi gente defendendo o Agnelli e tal. Eu tive uma grande decepção do Andrea, porque ele começou bem. Ele começou representando o sobrenome da família. E ele, no início, até 2016, não vou nem falar 17, ele estava muito bem no comando da Juventus. Quando ele dispensou o Marotta, e não é porque o Marotta, para mim, muita gente acha ele o máximo, tudo bem, ele não é um mau diretor. Ele é um grande diretor de futebol. Eu só não acho ele o melhor de todos. Né? Que eu digo assim, melhor de todos no geral. Não estou olhando só para a Itália. Diretor de futebol bom trabalha em vários clubes do mundo. Não fica só num país. O erro dele foi ao mandar embora o Marotta não trazer. E aí a gente já falou várias vezes sobre isso. E o Nedved, como estava junto ali na questão, acredito que por causa desse imbróglio que teve no passado, eles não estiveram presentes ontem na festa. Claro que o Nedved é um cara que está também, né, a fúria tcheca no coração do torcedor e deveria ontem ter feito essa partida.
Mas o mais interessante dessa grande festa, 2 pontos que eu queria destacar alguns jogadores jogaram sério, alguns jogadores dividiram a bola ali, né? O Torricelli não teve society, o Del Piero jogou bem, né? O Ravanelli foi assim mais na brincadeira, mas o Torricelli jogou sério, não tem amistoso com o Torricelli, impressionante, né? E o próprio Simone Pepe também levou a sério o jogo de ontem. E claro, o momento mais interessante foi quando deu 9 minutos, não por acaso, 9 minutos, no minuto 9, uma salva de palmas ao eterno Gianluca Vialli. Foi o momento, talvez não, foi o momento mais emocionante dessa grande festa do Jogo das Lendas. Se você não viu, procure aí no YouTube, tem os melhores momentos, o Jogo das Lendas, o time do eterno capitão Del Piero contra o time do Zidane. A gente brinca, fala que com uma perna só, tanto o Del Piero como o Zidane podiam jogar até hoje, porque é impressionante como eles têm intimidade com a pelota, né? Mas esse vídeo é mais para mostrar para você o seguinte: apesar dos últimos anos não estarem sendo bons para nós, tenha orgulho desse time que você enverga, que você torce ou que você simpatiza. Eu sei que muitos de vocês têm um time aqui no Brasil, não tem problema. Se você simpatiza com a Juventus, divulga o canal, dá um like no vídeo e tenha orgulho de, quando olhar para essa camisa aqui, falar: nossa, eu não vi o Platini jogar, mas Mário vi, mas estou falando dos mais jovens. Poxa, mas eu torço para um time que teve Zidane, teve Del Piero, teve Davids, teve Trezeguet, teve Ravanelli, enfim, tantos outros que passaram pela Juve, e esse é o espírito que a gente espera que a Juventus recupere e o presidente Ferrero recupere. E o primeiro passo já foi dado ao fazer as pazes, né, com a torcida da Juventus num problema, num imbróglio causado pelo próprio André Agnelli. É isso, a gente volta ainda essa semana, sempre Forza Juve fino alla fine. E eu sei que os tempos, infelizmente, são outros e amor à camisa não existe mais em lugar nenhum. Mas os caras que estavam em campo ontem, todos eles, desde o mais técnico, Del Piero, Zidane, até o mais razoável, como o Matri como o Pepe, todos eles honraram a camisa da Juventus. E isso é a coisa muito rara nos dias de hoje. Se você gostou do vídeo, recomende, dá um like, sempre Forza Juve fino alla fine. A gente escreve a história e muitos apenas podem ler elas. Tá certo? Forza Juve.